Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de conhecimentos bancários. Bom, nessa aula aqui eu vou passar para você uma noção geral dos crimes ou do crime de lavagem de dinheiro. Um assunto muito importante para provas para instituições financeiras, porque como nós veremos no decorrer dessa aula, as instituições financeiras têm uma atribuição muito relevante no combate ao crime de lavagem de dinheiro. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar relembrando ou compreendendo a origem histórica dos crimes de lavagem de dinheiro. Até o nome é interessante, né? Porque se fala lavagem de dinheiro e aí a gente vai entender a origem histórica disso, né? Vejam, a primeira vez que se fala em crime de lavagem de dinheiro é nos Estados Unidos, naquele período em que vigorava a lei seca nos Estados Unidos, né, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas no país. E quando você faz uma lei proibindo alguma coisa, o que você cria é um mercado negro, e não foi diferente nos Estados Unidos. Havia um mercado negro de bebidas, contrabando de bebidas, e as pessoas que faziam essas vendas clandestinas de bebidas precisavam colocar o dinheiro dentro da economia formal dos Estados Unidos para depois poderem usá-lo. E aí é muito interessante que quando se identificou essa prática de tentar introduzir na economia formal recursos advindos de práticas criminosas, lá nos Estados Unidos se utilizou lavanderias. Simulavam o faturamento da lavanderia maior do que era o faturamento real para, entre aspas, lavar o dinheiro, colocar o dinheiro dentro da economia formal. Ok? Essa foi a situação nos Estados Unidos. E aí se popularizou essa expressão crime de lavagem de dinheiro. Ok? Qual é a lógica da lavagem de dinheiro? Você pratica uma atividade criminosa. E você está com o dinheiro da atividade criminosa. Você quer usá-lo. Se você usar o dinheiro na cara dura, vão descobrir que ele vem de um lugar ilícito. Porque você não vai ter uma origem boa para esse dinheiro. Então o que você faz? Você cria operações econômicas dentro da economia formal para que aquele dinheiro ilícito entre na economia formal e que a partir de então você possa lidar com ele. Lógico que essa colocação no sistema econômico formal, ela tem que ser feita de uma forma a não despertar suspeitas. Legal? Essa é a lógica da lavagem de dinheiro. E aí nós já vamos direto para uma questão de fixação relativa a essa origem histórica do crime, né? Olha lá, prova do SESC-Sebrasp, Banco da Amazônia, prova para técnico bancário. E aí nós temos lá, acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. Olha lá, a expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América, e era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colocação e circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas. Perfeito! Exatamente isso, porque por isso que é conhecido como crime de lavagem de dinheiro. Beleza? Legal? E aí tem o comentário mais popular da nossa comunidade, apontando que está correto essa afirmação. Olha, de acordo com a doutrina, a expressão lavagem de dinheiro teve origem nos Estados Unidos por volta de 1920, com correspondência money laundering em inglês. Na época, os Estados Unidos haviam proibido a venda de bebidas alcoólicas e essa expressão passou a ser utilizada, pois muitos traficantes de bebidas abriram lavanderias com o intuito de integrar o capital obtido ilicitamente com o tráfico de bebidas, com a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita. Né? Em alguns países da Europa, como Portugal e Espanha, utilizam a expressão branqueamento de capitais, transmitindo a ideia de que o dinheiro obtido de forma ilícita é negro. No Brasil, nós não trabalhamos com essa informação, com essa expressão, né? Branqueamento de capitais. No Brasil, a gente não trabalha com essa expressão, trabalhamos propriamente com lavagem de dinheiro. Legal? Bom, então, esclarecida a origem histórica da lavagem de dinheiro,
vamos falar sobre a sua conceituação. O que é o crime de lavagem de dinheiro, né? Veja que a lavagem de dinheiro, ela é um processo pelo qual recursos financeiros obtidos por meio de atividades ilícitas são disfarçados para parecerem legítimos. Essa é a ideia da lavagem de dinheiro. Você colocar dentro da economia formal recursos financeiros que vieram, né, têm origem na prática de atividades ilícitas. Ok? O objetivo, veja, é ocultar a origem criminosa desses recursos, tornando-os aparentemente legais. Beleza. Bom, no Brasil tem um ponto muito importante sobre lavagem de dinheiro, uma mudança legislativa no ano de 2012, pois a partir do ano de 2012, no Brasil, qualquer crime pode ensejar a prática do crime subsequente de lavagem de dinheiro. Veja que na lavagem de dinheiro eu tenho um crime antecedente, que faz alguém obter recursos ilícitos, e depois do crime antecedente de obter recursos ilícitos é que há a prática do crime de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais em alguns países da Europa. Legal? Você precisa ter o crime antecedente. A lei original brasileira, 9613, arrolava os crimes antecedentes que podiam ensejar o crime de lavagem. Então, antes de 2012, no Brasil, não era qualquer crime que podia ser o crime antecedente. Havia um rol exaustivo de crimes. Contudo, a partir de 2012, se ampliou o leque dos crimes antecedentes passíveis de ensejar o crime subsequente de lavagem de dinheiro. Hoje, qualquer crime que traga recursos que posteriormente são introduzidos de forma clandestina em nosso sistema econômico ensejam a lavagem de dinheiro. E aí um ponto muito importante para você entender o que é lavagem de dinheiro é você compreender quais são as etapas para a consumação desse crime. E a doutrina, os estudiosos do crime de lavagem de dinheiro, identificam 3 etapas para a prática desse crime. Vamos lá? A primeira etapa, pessoal, é a colocação. Ou seja, você está com o dinheiro fora da economia formal, fora do sistema financeiro, mas você quer usá-lo. Então você quer colocá-lo dentro da economia formal, dentro do sistema financeiro formal. Então tem essa primeira etapa de colocação, que é a etapa mais delicada. Porque você vai colocar dentro do sistema financeiro e você não tem uma origem para este recurso, né? No caso das lavanderias dos Estados Unidos, era exatamente a fase de colocação, que o dinheiro entrava dentro do sistema, né? Aquele faturamento fictício das lavanderias. Bom, na colocação, então, o dinheiro ilícito é introduzido no sistema econômico, né? Por meio de depósitos bancários, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Mas, na realidade, você vai fazer uma operação para dar uma origem para isso. Legal? Então, muitas vezes são usadas empresas de fachada para justificarem faturamentos que são falsos, como das lavanderias, e o dinheiro entrar na economia formal. Legal? Essa etapa de colocação é a etapa mais delicada do crime de lavagem de dinheiro. Então, quem pratica esse crime de lavagem de dinheiro normalmente busca realizar essa fase de colocação em algum país que tenha poucos controles, que tenha regras mais permissivas e um sistema financeiro mais liberal. Porque se for um país com muito controle, você pode ter problema na colocação. Você fala, pronto, já coloquei, agora está resolvido? Não. Porque está muito perto ainda a entrada do dinheiro no sistema e a sua origem ilícita. Para dificultar a identificação da ilicitude dos recursos, as pessoas que praticam lavagem de dinheiro realizam diversas operações econômicas subsequentes para deixar longe a origem do recurso, de onde ele está dentro do sistema econômico formal. Então você faz várias operações entre empresas, faz operações com o exterior, legal? Essa segunda etapa é para dificultar o rastreio do dinheiro. É a etapa da dissimulação, a etapa da ocultação, cujo objetivo é dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. Você faz um monte de operações
isso torna mais difícil. A partir de um certo momento, você acha que já conseguiu ocultar bem a origem ilícita do dinheiro, já dissimulou essa origem, e aí você vai para a sua finalidade mesmo, que é usar o dinheiro, fruir do dinheiro, comprar bens, fazer investimentos financeiros e tudo mais, né? Que é a última fase, que é a fase da integração. Os recursos ilícitos são incorporados formalmente ao sistema econômico. É quando você passa a ter a utilidade daqueles recursos. E aí eu trago para você aqui uma figura que ilustra muito bem essas três etapas, né? A colocação, a ocultação e a integração. Lembrando que a fase de ocultação também é conhecida como dissimulação, né? Então veja, primeiro o dinheiro sujo é acumulado totalmente à margem do sistema econômico. Legal? Para o tráfico de drogas, né? São vendidas drogas e o dinheiro fica com o traficante. Aí eu tenho que primeiro colocar ele na economia formal, notadamente no sistema financeiro. Lá nos Estados Unidos, essa colocação na origem era por meio de faturamentos fictícios de lavanderias. Legal? Depois você vai buscar ocultar a origem deste recurso que você colocou no sistema financeiro por meio de várias operações concatenadas, né? Transferência para a conta bancária da empresa Z, por exemplo, né? E depois as transferências eletrônicas, pagamento de notas falsas, empréstimos, né? Várias operações de ocultação para no final, aí sim, você utilizar daquele recurso, que é a fase da integração, em que vai ter a compra de bens de luxo, investimentos financeiros, comerciais e industriais. Beleza? Essas são as três fases, as três etapas do crime de lavagem de dinheiro, e é importantíssimo que você entenda esta lógica para a sua prova. Beleza? Isso é muito importante. Você entende isso, você está conseguindo entender o crime de lavagem de dinheiro. Sem entender essas etapas, você não conseguiu captar, né, o que está por trás desse crime. Legal? Aí vamos a uma questão do SESC-Sebrasp, Banco da Amazônia para técnico bancário. Olha lá. Acerca do crime de lavagem e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. Olha lá, a etapa da lavagem de dinheiro, denominada integração, corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens. Está certo isso? Se é a integração? Não. A integração é o efetivo uso da grana. Essa etapa que está colocada aí é a etapa de colocação. Etapa de colocação. E não de integração. Legal? Olha lá, errado. Essa é a primeira etapa da lavagem de dinheiro, chamada de colocação ou placement. Olha lá, colocação ou placement. Consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência. Você cria uma operação para esquentar essa grana, como por exemplo as lavanderias. Mas aí você passa para a segunda etapa, porque está muito perto o dinheiro ainda da ilicitude. Você vai para a ocultação, também chamada de dissimulação, o layering. Olha lá, realizado uma série de negócios ou movimentações financeiras, de modo a impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores. Por fim, nós temos a fase de integração, a integration. Olha lá, já com aparência lícita, os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico, geralmente por meio de investimentos no mercado mobiliário ou imobiliário, ou refinanciamento de atividades ilícitas. E aqui há uma observação muito importante nesse comentário. Para o STF, não é necessária a ocorrência das três fases para que o delito de lavagem de dinheiro esteja consumado. Consumado, beleza? Não um crime meramente tentado, ok? Não precisa, no criminoso precisa ter sucesso nas três fases, implementar as três fases, para que o crime de lavagem de dinheiro esteja consumado, né? E, portanto, então, a afirmação aqui está errada, porque aqui não é integração, é colocação. E já que nós falamos de consumação do crime, vamos ver como esse crime de lavagem de dinheiro está previsto na lei
9613 de 1998. Olha o artigo 1º. Ocultar ou dissimular. Opa! Estou falando então da segunda fase. Sim, a segunda fase é de ocultação ou dissimulação. Vamos seguir? Ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. De infração penal qualquer. Ok? E a pena, vejam que é uma pena alta. Reclusão de 3 a 10 anos, além de multa. E aí nós temos os crimes de lavagem de dinheiro por equiparação, no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.613. Olha lá, incorre nas mesmas penas quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, olha lá, os converte em ativos lícitos, os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere, ou importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. É uma lavagem de dinheiro internacional que também tem cabimento. Legal? Veja que o parágrafo 2º ainda dispõe que responde pelas penas do crime de lavagem de dinheiro quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, ok? Aí estamos falando lá na terceira fase, na fase da integração, ou participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Pode até pegar no escritório de advocacia. Beleza? Que vem de produtos, né, que permitem, produtos entre aspas, né, que permitem a lavagem de dinheiro, também responde por lavagem de dinheiro. Ok? E aí vamos a uma questão de fixação. Tá aí na sua tela. Eu vou chamar aqui na minha. Olha lá, SESC Sebrasp, Banco da Amazônia, técnico bancário. Olha lá, vamos direto à afirmação, né? A pena para o crime consistente em ocultar ou dissimular a natureza de bens, direitos ou valores provenientes de crime consiste no pagamento de multa sem pena de reclusão. É só multa sem reclusão? Não, é reclusão de 3 a 10 anos mais multa, beleza? Reclusão de 3 a 10 anos, mais multa. E aí o comentário mais popular é um comentário bem simples, é a mera transcrição da lei, onde você vê na pena, no artigo 1º da Lei 9.613, a disposição, ó, pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Né? Então a afirmação está incorreta. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da condenação? Tá aí, ó, inciso 1 do artigo 7º, efeitos específicos decorrentes da condenação por crimes de lavagem de dinheiro. Olha lá, são efeitos da condenação, além daqueles previstos no Código Penal. Inciso 1, a perda em favor da União e dos Estados, no caso de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos nessa lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Ou seja, você vai perder todo o dinheiro ilícito que você tentou colocar, ocultar e integrar no nosso sistema econômico. Legal? Mas respeitados os direitos de terceiros de boa-fé. Pessoas que negociaram com você, ficaram com recursos pagos por você, que tinham origem criminosa, mas a pessoa não sabia. Então se resguarda, né, os interesses do terceiro de boa-fé. Segundo efeito da condenação, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de membro de conselho de administração de gerência das pessoas jurídicas referidas aí no artigo 9º pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. Ou seja, não faz sentido
você exercer cargo ou função pública de qualquer natureza, ou ser diretor, membro do conselho de administração ou gerência de sociedade anônima, se você foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. E nesse caso, essa vedação de exercício de atividades, né, é pelo dobro da pena, dobro do tempo da pena, privativa de liberdade aplicada, né? Então você precisa ter, por óbvio, a condenação. Veja que o parágrafo 1º do artigo 7º nos diz que a União e os Estados, no âmbito de suas competências, vão regular a forma de destinação dos bens, por conta aí da perda, né, dos bens utilizados na prática criminosa ou dela decorrentes, né? Então a União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores, cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento, dos crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro, e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Beleza? Legal? Então aí é um direcionamento dos recursos que vão ao Estado, ao poder público, por conta do crime de lavagem de dinheiro. Veja que os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou à entidade pública se houver interesse na sua conservação. E aí vamos nós de novo a mais um teste de fixação relativamente ao que eu acabo de explicar para você. Olha lá. Questão do SEBRASP, prova para o Banco Central, cargo de analista. No que se refere à aplicação do direito penal no tempo e no espaço, aos diversos crimes previstos em leis extravagantes, julgue o item subsecutivo. Consoante a Lei 9613, que dispõe sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, deverá ser decretada em favor da União a perda dos bens, direitos e valores objeto de crime de lavagem e ocultação de bens sem qualquer ressalva. Quando você pega uma questão sem qualquer ressalva, fica com o pé atrás. E aqui nós temos duas ressalvas a fazer. Primeiro, que a destinação dos bens não é sempre para a União. Se não for competência da Justiça Federal, vai para os estados. Se o lesado for o estado, vai para os estados. E segundo, lembra-se que se tutela os interesses do terceiro de boa-fé, então nem sempre os recursos, né, os recursos, essa perda dos valores, bens e direitos decorrentes do crime, não alcança terceiros de boa-fé. E aqui o comentário mais popular do que concursos na nossa comunidade é a mera transcrição da lei. Veja o finzinho. Ó, a perda em favor da União ou dos estados, no caso de competência da Justiça Estadual, então a perda pode ser para a União ou para os estados, e além disso, olha o final, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa fé. Legal? Portanto, a afirmação está incorreta. Bom, já caminhando para o finzinho da nossa aula, eu quero só chamar a sua atenção para as entidades que trabalham na prevenção e combate dos crimes de lavagem de dinheiro. E aí a primeira entidade é o COAF, ou também conhecida como o IFE, a Unidade de Inteligência Financeira. E eu trouxe um trechinho para você aqui importante para entendermos o COAF, né? Vejam, ele é um modelo administrativo. Esse modelo, a UIF, que aqui no Brasil chama COAF, é uma autoridade administrativa, central e independente, que recebe e analisa informações recebidas do setor financeiro e de outros setores obrigados e dá conhecimento sobre os fatos suspeitos identificados às autoridades competentes para a aplicação da lei. Em outras palavras, a UIF realiza trabalhos de inteligência financeira. Esse é o foco da UIF. Ela realiza trabalhos de inteligência financeira. Identificado algum problema potencial, a UIF, aqui no Brasil, o COAF, comunica os órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal também.
Legal? Além de poder comunicar ao próprio Banco Central. Então a função do COAF não é de persecução, não é de ir atrás. O COAF realiza, né, o seu trabalho por meio de inteligência financeira, elaborando relatórios, a não sendo de sua competência, por exemplo, realizar investigações, bloquear valores, deter pessoas, realizar interrogatórios e outras atividades dessa natureza. Legal? Esse é um ponto importantíssimo para você entender o COAF. Mas a prevenção e o combate aos crimes de lavagem de dinheiro não para no COAF. Nós temos uma relevantíssima função das instituições financeiras, e notadamente capitaneadas pelo Banco Central do Brasil. Veja, qual é a lógica que nós temos aqui, né? O Banco Central, ele faz o monitoramento das instituições financeiras. E vamos para o quadrinho que está do lado. Ó. As instituições financeiras no Brasil têm o dever de implementar medidas preventivas e adotar sistemas de controle interno para identificar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Elas devem realizar a devida diligência em seus clientes, reportar operações suspeitas ao COAF e manter registros adequados das transações. Entendeu por que essa lei cai na sua prova? Porque as instituições financeiras operadoras, as instituições operadoras do sistema financeiro, têm a responsabilidade de prevenir os crimes de lavagem de dinheiro, detectar os crimes de lavagem de dinheiro, prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e fazer as competentes comunicações. E aí o Banco Central fica monitorando as instituições financeiras e recebendo informação por meio do Bacen Jude. Legal? Tem uma interação entre o Banco Central e as instituições financeiras. Por óbvio, caso o Banco Central se depare com alguma situação que indica a possível prática do crime de lavagem de dinheiro, veja que vai haver a comunicação, tá aí no 3, ó. Comunicação de indícios de crime para os demais órgãos, Polícia Federal e Ministério Público. Dentro desses demais órgãos pode colocar a Receita Federal. Veja que o Ministério Público, se entender que estão presentes os requisitos, né, para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro, oferecerá denúncia ao Poder Judiciário. Veja que o COAF, por sua vez, realiza os relatórios de inteligência financeira, manda esses relatórios para o Bacen e manda os relatórios de inteligência financeira para a Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal. Beleza? Legal? Por fim, nós temos os órgãos de persecução, mas antes disso, vamos a uma questão de fixação, né? Tá aí na sua tela, eu vou chamar aqui para mim. Olha lá, CESP-Sebrasp, Banco da Amazônia, técnico bancário. Acerca do crime de lavagem, de prevenção, tal. Olha lá, é essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas ou jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro. E aí, tá certa essa afirmação? Lógico. As instituições financeiras têm a função de detectar e prevenir crimes de lavagem de dinheiro mediante as comunicações pertinentes. E aqui vem, né, um comentário popular muito importante, ó lá, do artigo 10 da Lei 9.613, né? Olha, as pessoas referidas no artigo 9º são as instituições financeiras, identificarão seus clientes e manterão o cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. E aí o parágrafo 1º nos diz, na hipótese do cliente constituir-se em PJ, a identificação referida no inciso 1 desse artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como os seus proprietários, que muitas pessoas se escondem atrás de pessoas jurídicas. Legal? Por fim, as últimas entidades envolvidas aí no crime de lavagem de dinheiro, Ministério Público, Polícia Federal e também podemos colocar aí a Receita Federal, já que quando há crimes de lavagem de dinheiro, sempre temos crimes fiscais conexos sendo praticados, ou seja, falta da arrecadação de tributos. Beleza? Eu espero que esse panorama geral sobre o crime de lavagem de dinheiro tenha auxiliado a sua compreensão. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.